João. Queria agradecer ao Centro de Fotografia de Montevidéu e a toda essa equipe e dar os parabéns pela organização maravilhosa do encontro. Bom, eu vou falar de fotografia como uma atitude política, fotografia como comunicação e como um direito humano fundamental. Então, eu acho que eu vou ter que estar falando aqui e tentando mostrar imagens acerca da realização dos sonhos. Todos nós sonhamos, todas as pessoas de todas as classes sonhamos. E o que nós vemos como notícia são as realizações desses sonhos, ou seja, a divulgação da realização dos sonhos. Acontece que a edição das notícias, a escolha do que vai ser mostrado, é a escolha do que vai chegar como informação à sociedade e vai formar o seu pensamento. E eu tenho percebido que a beleza não é mostrada, ou quase não é mostrada, quando ela vem das classes mais pobres. Sejam elas moradores de favelas, índios, quilombolas, né? Sejam trabalhadores rurais. E eu tenho percebido que é assim que se faz uma informação única, ou uma informação quase única. E é claro, se a sociedade, formada na sua maioria por pessoas boas, só conhece uma parte, só recebe parte de uma informação, forma o seu conceito sobre parte dessa informação. E aí chega a colaborar, aí chega a absolver atitudes do Estado e atitudes dos poderes diante dessas populações. E eu quero, antes de mostrar as fotos, eu vou mostrar material dos fotógrafos populares, das agências Escola de Fotógrafos Populares, no Complexo de Favelas da Maré, que é o maior complexo do Rio de Janeiro. Eu quero dizer que eu me baseio numa coisa que eu acho que investigar a comunicação, investigar a informação que se deseja saber, é diferente de receber a informação que é produzida, porque a informação que é produzida normalmente representando os meios que detêm esse status quo da nossa sociedade. Agora, investigar a informação é querer saber aquilo que nós desejamos saber e divulgá-la de qualquer maneira, ou seja, usando de qualquer meio, né, sem direito à censura. Isso faz parte do artigo 19º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, eu acho que exercer essa comunicação é uma oportunidade para as classes que têm os seus sonhos, as suas belezas dos seus fazeres, né, das suas atitudes, tão pouco mostradas, é uma chance deles mesmos mostrarem e de abrirem um diálogo com a sociedade formal. Então, vou tentar mostrar, e abrir esse diálogo é mostrar suas belezas. Então, hoje eu entendo que trabalhar com política, com fotografia, ou com direitos humanos, além de denunciar, é poder mostrar o belo dos espaços onde esse belo não é mostrado. Eu vou começar com o Imagens do Povo, que é uma agência Escola de Fotógrafos Populares. Para cá. Sim. Essa agência tem 8 anos. Em 8 anos, a gente conseguiu 4 anos de financiamento. Essa é a sala, uma sala minúscula, e esse é o número de pessoas que trabalham fixos na agência. Essa que está aqui no meio, olhando para a gente, é a Joana Maza, que é a atual coordenadora. Essa agência funciona os 8 anos, mesmo quando a gente não consegue financiamento. Além da agência, existe a escola, e a escola e a agência fazem reuniões constantes. Ali do meu lado está a Kita Pedrosa, que foi durante muito tempo também a coordenadora da agência e da escola de fotógrafos. Essa escola, aí a gente está vendo o Antônio Augusto Fontes dando uma aula, né? O Sequeira, que acabou de falar, deu aula, eles foram fazer workshops com a Rosângela Renault. A gente tem tido um apoio dos fotógrafos,
todos que a gente chama e muitos que pedem para participar. Essa escola, ela tem 4 horas de aula por dia durante um ano, 10 meses corridos, um mês para preparar, selecionar as pessoas e o último mês para a apresentação dos trabalhos. Essa escola conseguiu 3 diplomas de extensão universitário para esses alunos. Eles se formam em fotografia básica, em informática aplicada à fotografia e em fotografia documental com olhar autoral. Essa é uma sala de aula, uma das salas de aula. Esse que está abaixado aí, o cadeirante é o Bira Carvalho, é um dos fotógrafos formados pela escola, vocês vão ver fotos dele. Ele já foi, inclusive, passar esse saber dele em outros locais, inclusive dar workshops até em Londres, para comunidades de Londres, da periferia de Londres. E abaixado aí é o Dante Gastaldoni, que é um professor das Universidades Federais do Rio e que se apaixonou pelo projeto e que, então, revitalizou a nossa grade curricular. Eu acho que um projeto assim só dá certo porque é um conjunto de pessoas fazendo. Eu acho que não tem nenhum trabalho que uma pessoa só faça, né, e que seja seu, mas é um conjunto. E principalmente pela vontade desses fotógrafos. Aí é a sala onde eles aprendem a fotografia aplicada à informática. Essa é a Evelyn, que é a professora, e que tem que apresentar o seu projeto antes das aulas. São 8 módulos de Photoshop que as pessoas aprendem, e é também a sala onde, na parte da tarde, funciona a agência, e na parte da noite a agência de fotografia, onde eles podem editar os seus trabalhos, identificar seus trabalhos e depois mandar para aquela salinha pequena onde vocês viram, que fica na parte de cima do prédio. A Quinta Pedrosa conseguiu o apoio para a gente criar uma galeria. A gente tem uma galeria permanente, onde vários fotógrafos, tanto das comunidades das favelas, como fotógrafos, de um modo geral, participam. Aí, se não me engano, é a exposição do Gui Veloso. Bom, nessa luta, a gente conseguiu alguns avanços para mostrar o trabalho deles, e o primeiro foi uma exposição quando estava tendo os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Enquanto os jogos ocorriam, eles cobriam o esporte na favela e conseguiram uma exposição que, na época, foi a exposição mais assistida do Centro Cultural do Banco do Brasil. E uma exposição também depois no Parapan. A maior equipe que cobriu o Parapan era a equipe dos fotógrafos do projeto. E ela se chamou Olhar Cúmplice, e a gente conseguiu uma exposição na Caixa Econômica Federal. A gente tem também um curso de pinhole, ou de fotografia artesanal. Essa é uma das aulas. Aquele rapaz que está ensinando ali, ele foi um dos alunos. Esse curso de pinhole também passa por esse outro fotógrafo que se formou também na Escola de Fotógrafos Populares, que é o Léo, e é coordenado pela Tatiana Altberg, que é essa moça aí de vermelho. O pinhole faz também parceria com o Instituto Daros. A gente tem um pequeno laboratório, muito pequeno, feito em Divisórias, o projeto do Imagens do Povo, que fica dentro de uma ONG chamada Observatório de Favelas. Aí ainda um pouquinho da aula do pinhole e algumas fotos feitas pelos alunos. Bom, com essa exposição, ela foi ao Congresso Esporte na Favela, e eles, os fotógrafos, foram recebidos pelo, na época, presidente Lula, e ganharam o prêmio de melhor reportagem do Globo. É um prêmio chamado Faz Diferença, por coincidência, no mesmo ano que o Sebastião Salgado ganhou a personalidade do ano. E eles receberam esse prêmio junto com o Salgado. Isso aí, essa última foto da escola, é a visita do Marc Ribot, que foi um fotógrafo contemporâneo, e do Bresson e do Capa, aliás, ele cita os dois como padrinhos dele.
E ele disse para a gente uma coisa que é muito importante. Ele falou que ele visitou muitas escolas na França e na Europa, de modo geral, mas que em nenhuma escola ele tinha visto uma alegria tão grande dos alunos em aprender. Hoje nós temos uma agência de fotografia com 40 fotógrafos que estão vivendo só da profissão, e numa pesquisa feita, que para a gente foi uma surpresa, 70% dos alunos que passaram pela escola vivem não só de fotografia, mas com a fotografia como uma das fontes de sustento. Aí agora vocês vão ver um pouco da produção desses fotógrafos, e são imagens de favela, e que eu acho que é interessante se começar a ver que essas são imagens de favela que a gente quase não vê. A favela vista por eles. E é uma favela onde tem uma riqueza muito grande de beleza e de fazeres. É claro que eles documentam também uma violência, mas também por uma outra ótica. E aí eu acho que fica a primeira grande pergunta: por que quando se mostram espaços populares, se mostram favelas, não se mostram os fazeres dessas pessoas? Não há estereótipos, né? Mas tem uma beleza de fazeres naturais, né? As lajes, como essa foto que vocês viram antes do garoto pulando, e essa aí, são locais de resistência, de casas feitas por eles mesmos, e são locais que podem ser aumentados na medida que a família aumenta. Muitas vezes é questionado por eles não serem arquitetos, né? Nem engenheiros, mas não se vê a favela pelo que ela faz, e sim pela ausência. Porque, na verdade, eles estão diminuindo um problema que o governo não resolve, que é o problema da habitação. E assim também eles atuam na área da educação, na área do saneamento básico, né? Então, a discussão é enxergar a favela pelo que ela tem, não pela sua ausência. Porque só aparece a presença da favela pela violência, e como se eles fossem responsáveis pela violência. E o percentual de ilegalidade, de pessoas que vivem na ilegalidade dentro de uma favela, é, em média, 5% da população. Ou, desculpe, 0,5%. Essa é a foto do Ratão Diniz. E essas são imagens que eles colhem na favela. A agência tem um banco de imagens. Essas fotos são vendidas, né? Como em qualquer agência, é dividido entre o autor e o projeto, e quando eles vão prestar serviços como fotógrafos, eles recebem 60% e o projeto fica com 40% para reinvestir no projeto. E essa é a maneira como a gente tem existido esses 8 anos, mesmo nos 4 anos onde não tivemos financiamento para a escola funcionar. Essa é uma foto do Ratão Diniz. Essa foto é de um aluno que participa dos movimentos de ocupação urbana, é um aluno sem teto, é o Chapolin, e tem um olhar brilhante. Hoje está fazendo, além de fotografia, está filmando e fazendo vídeos justamente sobre a luta por teto. Francisco Valdean. Isso aí em Vila Kennedy. E aí são algumas imagens dos interiores das casas, da forma de brincadeiras e vida deles. Há uma liberdade muito grande no caminho fotográfico, embora a linha seja uma linha documental. Essa é a do Bira Carvalho, que é um cadeirante, e essa também, ele tem uma história muito particular. A BBC de Londres foi fazer uma entrevista, e o Dante Gastaldoni, que é quem fez todo o currículo pedagógico, quando estava dando a entrevista, ele chegou na sua cadeirinha de roda, e o Dante falou para a repórter: olha, esse cara conhece tudo da favela, esse é o nosso xerife. E ela entendeu como xerife de bandido mocinho. Acabou a entrevista com ele, esticou o microfone para o Bira, que é o cadeirante, ele olhou para cima, ela perguntou assim: you are a sheriff? E aí o tradutor disse: está perguntando se você é xerife. Ele cruzou os braços, olhou para ela e disse assim: realmente eu era xerife. Eu tinha até uma estrelinha de xerife no peito,
Mas um dia eu fui passear em Copacabana. Vocês conhecem Copacabana? Pois é, fui assaltado por uma turista inglesa. Aí eu perdi. E aí explicou para ela que ele aprendeu muita coisa, que mais importante que a fotografia são as pessoas, estudando Cartier-Bresson, que na favela tem menos trabalho infantil que na cidade formal, e que ele aprendeu isso estudando Lewis Hine. Bom, e por aí foi, né? Essa é a foto da Elisângela Leite, também é dela, ela está expondo agora na galeria, Ratão Diniz. Essa é um trabalho de final de curso sobre um esporte, acho que bridge é o nome. Isso é Ratão Diniz, Fábio Café. E cada pedacinho de foto desses é o pedaço de um dos trabalhos. Eles têm que os módulos se misturam e eles têm 7 meses para apresentar um trabalho documental sobre um tema que eles escolheram e que é editado a cada etapa que eles trazem, que eles renovam o seu trabalho, e é editado coletivamente para eles irem aprendendo também a edição. Eles estão saindo para documentar. Essas são fotos da Ingrid e Cristina, documentando a questão do trabalho escravo nos canaviais. Isso é um pouco da violência e dos protestos contra a violência. E essa é uma das fotos de um conjunto de fotos sobre religiosidade que eles fazem e que tem um trabalho muito forte do Fábio Café, que é o autor dessa foto. Agora vocês vão ver, eles estão reproduzindo isso, dando aulas em outras favelas, os que se formam, e dando aulas em sistemas penitenciais. Esse agora são algumas fotos que eles deram num sistema de ressocialização de jovens. E aí já é legal porque são os nossos netos, né? São os alunos deles, e aí não podia sair o rosto das pessoas. E eles vão fazendo as fotos de forma que treinam, né, muito tremidinho, o contraluz, e essa exposição hoje está rodando no Rio de Janeiro, onde nenhum dos rostos dos detentos é mostrado, eles não podem ser reconhecidos. E foi uma luta aí para conseguir esse trabalho dentro do presídio. Vocês viram um trabalho brilhante mostrado aqui, como é difícil fotografar dentro do presídio. E como a questão da liberdade é muito forte entre esses meninos. 2 deles, depois que cumpriram a pena de socialização, foram para a escola e se formaram em fotógrafos. Bom, agora eu vou tentar falar do trabalho que eu tenho feito, que eu vou mostrar, é do meu livro Imagens Humanas, e eu vou mostrar por sentimentos, né? A gente dividiu o livro entre amor, dor, resistência e liberdade, porque eu acho que esses são sentimentos que estão em todas as classes e estão em todas as pessoas que eu fotografo. E algumas fotos eu vou parar e falar, não vai dar tempo de falar de todas, mas essas fotos de amor no início são fotos que pegam na questão da carvoaria, e foram horas, eu me lembro que eu já estava ficando com a bunda dormente, de tanto esperar isso acontecer, porque eu tinha visto essa imagem antes. Essa foto para mim marca muito, porque essa família estava escravizada e estava devendo, escravidão por dívida horrenda. E esse garoto tinha uma verdadeira adoração, né, pelo pai. E aí essa coisa do dedinho, do olhar. Essa foto eu acho que vale comentar, porque para mim é uma das fotos que mais me marca essa relação. Eu acho que é importante a gente ouvir as pessoas, ouvir as histórias. Eu estava documentando o trabalho escravo para a OIT e não estava encontrando escravidão no Mato Grosso do Sul, que é um estado que tem 600 mil hectares de pinos e eucaliptos para plantação de fábrica de celulose. Nenhuma fábrica de celulose foi construída, foram plantações da época da ditadura, e esse material é usado para a indústria de ferro-gusa e ferro-liga. E aí eu contratei um caminhão, junto com um fotógrafo, Ricardo Funari, e a gente pediu para levar a gente ao último rincão, onde eles tiravam carvão, e eles encontraram a Dona Olga e o seu João,
que estavam há 6 anos sem receber nenhum dinheiro. O último dinheiro que eles tiveram fazia 3 anos e foi de um amigo que conseguiu sair das carvoarias, e eles compraram a última roupa íntima. Essa mulher, Dona Olga, ela criou os filhos, 4 filhos. Depois do 4º filho nasceu, o marido pulou fora. Ela botou os 4 filhos prontos para tentarem uma universidade. E aí se apaixonou pelo seu João, bem mais novos. Então ela era uma mulher guerreira, era uma mulher sedutora, era uma mulher que teve a coragem de, depois de criar os filhos, largar tudo e tentar viver um grande amor, e fica cega na carvoaria. Ela perde 95% da visão, andava tateando. Eu quase não fiz fotos, eu perguntei, e ele me falou que estava perdendo o sonho dele, que era de um dia ter uma casa, e ela bate no ombro dele e diz: João, nós vamos ter a casa, né? Então, eu acho que a gente aprende dia a dia com as pessoas que a gente fotografa. E, para mim, o importante é que o material possa retornar a essas pessoas, né? Esse é um projeto de um hospital, é um hospital feito por iniciativa popular e por voluntariado. Hoje, eles conseguem a contratação de médicos, e é um hospital no interior de Minas. Aí já são fotos da seca, eu acompanhei a seca, e o meu material sempre volta para essas pessoas de 2 maneiras distintas. A comunidade recebe as fotos em papel, e a associação, a organização, o movimento sindical ou a ONG que trabalha diretamente com essas pessoas, aqui, por exemplo, são fotos de parteiras, elas recebem o DVD em alta resolução. Inclusive, quando alguma organização humanitária me chama para trabalhar, eu tenho colocado isso no orçamento. Quando eu não consigo a colocação disso no orçamento, eu faço o retorno por conta própria. Além disso, eu acho que as fotos têm servido muitas vezes como prova de processos, né? Isso aí foi um trabalho que eu fiz com a Casa Renascer, foi o primeiro projeto no Brasil a trabalhar especificamente com meninas. E eu gosto muito de esperar, eu acho que tem uma beleza muito grande nas pessoas. E essa beleza, acho que a gente aprende a ver, porque entende que as pessoas que a gente fotografa, por mais que tenham uma situação de vida e de condições financeiras absolutamente diferentes da nossa, são pessoas que um dia olharam um para o outro e se acharam bonitos e tiveram tesão, como qualquer um de nós tem, e se apaixonaram e namoraram, e tiveram filhos e gostaram, e criam e amam esses filhos. Então, essa beleza que eles viram e veem entre eles é uma beleza que a gente precisa aprender a ver. E que a gente precisa aprender a ver sem preconceito e colocando isso para que seja visto e discutido. Eu acho que a intenção que um documentarista, sobretudo, tem que ser uma pessoa que aprende e reconhece valores, e aprende como entrar na casa dos outros, como ver a dor dos outros e como ver a alegria dos outros. É um processo de aprender, não é? Não é como está na nossa casa. Tem que ter um respeito para a gente aprender cada etapa que a gente vai ter. E também ficar atento, porque onde tem mosquiteiro, onde tem lençol, onde tem um pano, né? Onde tem uma janela furada, vai entrar uma luz, e aí vai se esperar a hora e vai se ter uma imagem bem forte, né? Eu tenho também, minhas fotos têm servido em processos, em processos que são processos, às vezes, jurídicos e populares e parlamentares, que são as CPIs, né? Então, a primeira CPI popular e parlamentar sobre trabalho escravo, as fotos foram essas que vocês estão vendo aí, como a do Genivaldo, que tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas que com 9 anos trabalhava na carvoaria para ajudar o pai a pagar sua dívida. Esse senhor, por exemplo, seu Ananias, ele não lembrava mais o sobrenome dele, não lembrava mais o nome do patrão nem quanto ganhava, né? E isso ocorre ainda hoje, infelizmente, no Brasil, embora haja uma luta grande contra o trabalho escravo, né?
Essa documentação vai também aos trabalhadores rurais quando estão ameaçados de despejo. E esse trabalho escravo aí, por exemplo, é na cana-de-açúcar, que hoje tem saído do processo de escravidão, mas sai de uma maneira tão cruel que, para vocês terem ideia, há 10 anos atrás, um canavieiro não índio cortava, em média, 10 toneladas de cana-de-açúcar por dia. Hoje corta 25 e estão acontecendo mortes por exaustão na cana-de-açúcar. Isso é um massacre de Carajás. E as fotos, eu fiz também a reprodução de todos a autópsia, né? E as fotos serviram para o processo contra o governo do Pará e contra a Polícia Militar do Pará. Então, eu acho que um caminho é o caminho das suas fotos também. Eles têm vários retornos e a gente tem que ir aprendendo para que retornos isso servem. Essa foto, em especial, me marcou muito, porque eu documentei por 16 anos os índios do Mato Grosso do Sul e as etnias deles, principalmente a dos Guarani Kaiowá. São 10 mil índios expulsos de terra, chegaram a cair a 5 mil e agora estão voltando. E essa índia, e esse índio, eu fotografei ela viva e ele muito apaixonado por ela. E quando eu estava fotografando, ela disse que: moço, o que eu posso tomar para não morrer de fome? E eu sabia que ela estava com tuberculose terminal, porque ele tinha retirado ela do hospital, porque ela tomava só soro. E eu disse para ela: bom, você pode se alimentar da paixão do seu marido, porque eu nunca vi um cara tão apaixonado por uma mulher. E eu saí dali, fui para o carro, né, não me aguentei, e não sabendo o que eu tinha falado. E aí depois me disseram: Ripper, o que você falou para a Índia, que ela ficou tão feliz? E disse que foi um dos dias melhores dela. Então, acho que às vezes a gente tem que enfrentar situações que, ao mesmo tempo, dão lições enormes para a gente, né? Eu vou adiantar aqui, para poder falar de algumas fotos, porque acho que o tempo está acabando, não vai dar nem para entrar no terceiro trabalho. Mas essa pessoa, por exemplo, está trazendo a sua família de volta. Ela tentou a sorte, saiu do Nordeste, tentou a sorte em São Paulo, está voltando, puxando no que a gente chama de burrinho sem rabo, para a sua terra natal, para Recife de volta, né? Isso é trabalho escravo, isso é um acompanhamento que eu faço com os quilombolas. Esses são índios da Bahia. Essa são parte do trabalho para onde eu doei o livro, que é uma comunidade onde morreram 64 mulheres queimadas pela explosão de fábricas de fogos clandestinos. E também a gente conseguiu, com isso, se juntar ao trabalho de uma câmara, que é a Aline Sassahara, e a luta das pessoas na localidade. E hoje as famílias estão recebendo indenização vitalícia e está tendo reconhecimento das avós pela maternidade dos netos. O tempo está quase acabando, acho que faltam 3 minutinhos, né? Então, eu vou acelerar aqui, só para... Aí estão as denúncias. Essa foto eu pedi para ele parar, ele disse que nunca tinha errado, mas ele treinava a faca na esposa dele. E esse senhor, por exemplo, estava nessa situação que ele vive, ele conseguiu adotar uma criança no barraco que ele tem em Ribas do Rio Pardo com a companheira dele, e a criança está estudando, né? Essa é uma índia Knikinawa, tem mais de 100 anos. E aí a gente vai começar a entrar na última parte, a gente passou pela resistência, pela dor, pela resistência, e a gente vai começar a entrar na liberdade, né? E a liberdade passa pela alegria, e eu acho que a gente também tem que pedir licença para fotografar a alegria dos outros, né? Porque é uma intimidade. E eu acho que é muito legal esse processo, porque a gente vai se envolvendo e vai vendo que essa alegria faz parte de uma coisa que eu acho que é fundamental. O fotógrafo que documenta a questão social, ele tem que ser o elo entre quem fotografa e quem vê a fotografia, de forma que quem vê a fotografia queira bem ao fotografado e queira bem a sua causa. Então, eu acho que a gente é um caminho para que essa luta seja difundida, para que essa causa seja reconhecida.
Eu acho que daí entra as técnicas para a gente fazer com que esse processo não seja só dor, mas tenha alegria. E aí eu mostrei um dos parceiros, que foi quem começou o Projeto da Maré, que é o Ricardo Funari, como há momentos extremamente felizes quando a gente está fotografando, embora a gente fotografe muito a dor dos outros também. Essas pessoas que têm dor, elas amam e elas também são felizes, né? E aí são as manifestações, aí a alegria do índio quando consegue ficar com a terra, e são os índios conhecidos como índio do suicídio, e o suicídio cai a zero quando eles conseguem ficar com as suas terras. Aí já na Amazônia, eles com as terras. E aí a gente termina, eu não vou mostrar o outro trabalho, porque não deu tempo, que eram com mulheres condenadas, e eu só queria dizer que esse trabalho com mulheres condenadas, a gente permite, e eu tenho feito isso também, projetando nos quilombos, que as pessoas possam deletar as imagens que elas não gostam, que elas não se sentem realizadas ali. Por isso eu acho que é uma fotografia compartilhada, onde a autoria tem a coautoria do fotografado. Bom, deu o tempo. Muito obrigado aí a paciência de vocês. Bueno, muy